Olá, meu nome é Luiz Renato e eu quero falar dos filhos de Eli, o sacerdote, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que eles foram execráveis a Deus. Diz o texto assim: fazendo-se os seus filhos execráveis. Podemos dizer que os filhos de Eli estavam na casa do Senhor, mas longe do Senhor da casa. Por que eu digo isso? Porque o texto diz que eles eram sacerdotes. Olha só, quando nós olhamos 1 Samuel capítulo 1, verso 3, diz assim: Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófines e Finéias, os dois filhos de Eli. Eles eram considerados em Israel como sacerdotes do Senhor. O texto nos diz isso, os filhos de Eli. Entretanto, posso dizer que eles estavam na casa do Senhor, mas longe do Senhor da casa. Por que eu posso dizer isso? Porque onde estava a arca do Senhor, ali estava a presença do Senhor também. Entretanto, quando nós olhamos o texto aqui mais para frente, o verso 13 do capítulo 3 diz assim: Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa, Deus falando ali para Eli, para sempre, pela iniquidade que ele fez, que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. O que é ser execrável? Execrável é ser detestável. Imagina só ser considerado execrável por Deus, detestável de Deus. Olha que coisa terrível. E qual que era o grande problema, então, dos filhos de Eli? Em primeiro lugar, nós percebemos que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Quando nós olhamos o capítulo 2, o verso 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Quer dizer, apesar de o seu pai ser sacerdote, apesar de eles terem uma convivência ali com todo o aspecto da arca, eles não conheciam o Senhor. Eles não colocaram o seu coração a seguir ao Senhor, não colocaram a sua mente a seguir ao Senhor, não respeitavam os mandamentos do Senhor, não tinha nenhuma consideração por Deus, não tinha nenhuma veneração por Deus. Eles eram egoístas e apenas veneravam seus próprios ventres. O texto diz que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Por isso, a Bíblia diz que eles eram execráveis, detestáveis a Deus, porque eles não tinham um coração voltado a um desejo a conhecer a Deus. É muito triste isso. Estes homens não conheciam a Deus. Ófnis e Finéias. E olha só que interessante, eles eram sacerdotes, tinham tudo para ter como observância conhecer a Deus. Mas mesmo sendo sacerdotes, eles não conheciam a Deus. Então veja bem que posição, título, nada dessas coisas pode nos conduzir a Deus, a não ser nós mesmos, através de um coração sincero e íntegro, podemos chegar a Deus, através de crer na palavra de Deus, através de Jesus Cristo, nós podemos chegar a Deus, independente de sua posição social, independente de sua autoridade, todos nós, seja você pobre ou rico, seja você uma autoridade ou não, seja você estudado ou não, nós temos a capacidade de conhecer a Deus através de Jesus Cristo, crendo nele, crendo na obra sacrificial de Jesus Cristo e dando ouvidos aos mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor que nos ensina e nos encaminha para um bom caminho, para a eternidade no céu. Entretanto, estes aqui eram feitos filhos de Belial, porque não conheciam a Deus e também não tinham interesse, o seu coração não era vertido e nem a sua mente a conhecer e a respeitar a Deus. Em segundo lugar, eles eram grandes pecadores. Por quê? Porque com a sua atitude, eles faziam todo Israel se desviar do Senhor. O texto diz que o pecado desses moços eram grandes. Olha só, verso 17 do capítulo 2, diz assim: Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Olha só por que isso está sendo dito aqui. Porque as pessoas tinham que ir até lá para sacrificar ao Senhor, oferecer graças a Deus, né? Oferecer sacrifícios pacíficos, oferecer a Deus o seu melhor. Entretanto, olha só o que diz o texto. Quando nós olhamos aqui, o verso 12 em diante do capítulo 2 diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém
algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E o verso 16 diz: dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhes dizia: não, agora hás de dar, senão por força a tomarei. E aí o verso 17: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então veja bem, as pessoas de Israel, o povo ia até Siló para sacrificar ao Senhor, e aí esses homens faziam que esses homens não desejassem subir mais lá, porque eles queriam o melhor para si, não davam primazia a Deus, não honravam a Deus e faziam com que todo Israel se desviasse do Senhor com suas atitudes. Portanto, o pecado desses moços eram muito grandes, porque eles eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Em terceiro lugar, esses homens não honravam o Senhor, não honravam, e Deus há de julgar todos os vivos e os mortos. Em terceiro lugar, Ófines e Finéias, sacerdotes do Senhor, fazia com que o povo de Israel transgredisse ao Senhor. Olha só o que diz capítulo 2, verso 24 e 25. Diz assim: não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Em terceiro lugar, esses homens faziam o povo de Israel transgredir contra o Senhor. Diz assim, verso 24, Eli falando com seus filhos: não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E Deus havia, então, ali já colocado em seu coração em matar Ófines e Finéias. Quando nós olhamos aqui, Deus está preparando Samuel para assumir o sacerdócio ali. Olha só o que o capítulo 2, verso 34 diz: e isto te será por sinal a saber, que acontecerá a teus 2 filhos, a Ófines e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Deus ali falando a Eli por causa dos seus filhos. Então veja bem, não devemos sermos detestáveis a Deus, execráveis. Quão triste é ser considerado execrável por Deus. Qual que é as características de Ófine e Finéias, filhos de Eli? Eles eram execráveis porque não conheciam a Deus, eles eram execráveis porque eles cresciam grandemente em seu pecado. Em terceiro lugar, fazia com que todo o povo transgredisse contra o Senhor. Então, que nós desejemos a ser fiéis a Deus. Quão triste é ter o testemunho de Deus de ser detestável. Que Deus nos ajude para que nós sejamos encontrados firmes e fortes, sinceros e íntegros na vontade de nosso Senhor Deus. Que não sejamos como Ófines e Finéias, execráveis a Deus. O texto diz que os filhos de Eli foram execráveis, detestáveis. Que Deus nos ajude que sejamos bons servos, servos que amam ao Senhor de verdade, que tenhamos um coração entregue e voltado a servir ao Senhor. Que Deus, de fato, nos ajude.